O assunto agora é tecnologia. Na verdade, é um assunto que faz parte da nossa rotina. Tudo hoje no nosso mundo é tecnológico, desde o celular, enfim, até aplicativos, enfim, tudo que você, na sua vida cotidiana, na sua rotina, a tecnologia está inserida e o direito também não foge essa regra. Há uma integração, toda uma construção desde o processo eletrônico. Hoje tem apenas as consultas no site, enfim, as audiências são também via vídeo. Tudo hoje influencia dentro da nossa vida a tecnologia. E hoje eu vou conversar com o Guilherme Oliveira, que é da casa. Na verdade, o Gui vem ao longo desse tempo, desses últimos 10 anos aí, está inserido nas questões que giram fintech, que giram tecnologia e essa integração com o mundo jurídico. Guilherme, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Serginho. É sempre um prazer contribuir aqui para as questões da OAB Santos e estou aqui à disposição, tanto para agora quanto para próximos convites, para contribuir com o debate. Vamos conversar primeiro sobre um assunto que eu lembro que nós conversamos há muitos anos atrás e que, naturalmente, foi um avanço enorme na tecnologia. Ele meio que, não é que ele se perde, mas ele acaba sendo engolido, que são as fintechs. E principalmente as fintechs começaram principalmente com questões econômicas de bancos digitais e, naturalmente, se deturpam no meio do caminho, se perdem, e aquelas que dão certo são engolidas por operações maiores, como dos bancos, como o Bradesco, Itaú, e que acabam engolindo as operações que estão indo aqui galgando. O idealizador da fintech acaba sendo bom porque vende por um bom dinheiro, né? Sim. Mas eu digo, o mercado da fintech, que é um mercado alternativo para as grandes corporações e para as ideias inovadoras, como ele se encontra hoje? Ele ainda sofre muita instabilidade, não é? Sim, mas o mercado de fintechs no Brasil, ele ainda é um dos mais rentáveis, né? Até porque são transacionados ali bilhões de reais por fintechs, e dentro do ecossistema de startups e inovação, né, que é até o nome que a comissão leva, é um setor em constante renovação. A gente precisa ter em mente que quando a gente está falando de fintechs, a vantagem de uma fintech em relação a um banco é que elas atuam em um ambiente mais flexível, né? Então elas têm uma possibilidade maior de inovar. Então por isso que se você for ver o Nubank, até hoje não se tornou um banco. Ele é uma fintech, mas não é um banco. Por quê? Se ele se torna um banco, ele tem questões regulatórias pelo Bacen muito mais rígidas para observar. E ao passo que enquanto ele se mantiver como fintech, ele faz parte do que a gente chama de sandbox regulatório, que é um espaço controlado pelo legislador, mas que ele tem uma possibilidade de testar inovações para o mercado, que muitas vezes, como você colocou, acabam sendo incorporadas depois por outros players. Sim. O Nubank é um case de sucesso. São bancos, mas são fintechs estrangeiras também. O Nubank é colombiano também, não foi um idealizador colombiano brasileiro. Que veio para o Brasil, né? É verdade, ele é colombiano, mas fez a estrutura no Brasil, sim, né? A fintech tem essa questão, na verdade, porque é para a área bancária, né? Nós estamos falando para a área ligados à tecnologia de bancos e tudo mais, essas fintechs, e tem essas questões realmente que algumas, grande parte não sofre a regulação que o Banco Central coloca. Por outro lado, tem outras regulamentações que tem que ser... ela não é tão ampla como que um banco de varejo, por exemplo, tem, mas tem outras colocações aí que o Banco Central está... Sim. Quando a gente fala em sandbox regulatório, não é que inexistem regulações, né? Você tem uma flexibilização, tem um espaço ali controlado. Então, o Banco Central ele permite que algumas atividades sejam testadas antes de serem validadas. E aí acaba que depois elas vão sendo incorporadas, né? Então, se a gente for parar para pensar lá atrás,
as pessoas tinham uma dificuldade enorme para resolver problemas bancários, porque tudo e qualquer coisa tinham de ir ao banco. Hoje, você consegue ser atendido por bancos por meio do WhatsApp. Então, até que isso pudesse ser permitido, houve alguns testes e os grandes bancos fazem isso. Itaú, você quer resolver qualquer coisa, você não precisa nem ir mais na agência. Você fala com o seu gerente direto pelo WhatsApp, né? Entre outras tantas questões que existem. Então, a gente tem que ter em mente que ter um espaço flexibilizado não é sinônimo de uma anarquia, né? Você tem um espaço que é extremamente controlado pelo regulador, mas que, vamos testar tal coisa. Por exemplo, hoje a gente, dentro do ecossistema financeiro, está sendo testado o Drex, que é o que as pessoas costumam chamar de real digital, né? Mas é uma inovação que está sendo testada para o mercado, né? O que a gente costuma dizer B2B, né? Entre empresas, mas que tem possibilidade de impactar também a vida das pessoas físicas. Sim, mas tudo isso depende até do jogo global, né? Até o Drex ou qualquer outra ligada a alguma organização internacional, como o BRICS, alguma coisa, elas estão trabalhando em conjunto, ainda que o Drex seja um real, porque é justamente isso. Se você tiver o BRICS, você pode ter um real digital para poder negociar entre empresas, acaba sendo facilitadora. A fintech ela também explode bastante no Brasil no momento onde você tinha muitos devedores no Brasil, uns 4 anos atrás, 3 anos que ela atinge, porque como os bancos estavam sempre restringindo o acesso a crédito, né? E aí entende-se, quando você está devedor, SPC e Serasa, títulos protestados, você não tinha. Para você abrir a conta nessas fintechs era mais fácil. Houve muita migração e aceitação do mercado também, ainda que depois tivesse feito o governo um planejamento para quitar quem estava em atraso, que estava devedor e tudo mais no mercado, mas a aceitação das fintechs ali foram um pouco. A adesão foi enorme, né? Sim, a gente tem aí duas questões, né? Primeiro é que, embora o Brasil ele é um país muito grande, então a gente ainda possui uma população desbancarizada muito grande, né? Então, pensando ali em pessoas das classes mais baixas, elas têm uma dificuldade de acesso, até porque elas têm dificuldade de comprovar, principalmente que possuem rendas, né? Então aí a grande dificuldade com os bancos mais tradicionais, e as fintechs, elas surgem no mercado lá atrás. O próprio Nubank, ele surgiu em 2013, entre 2012 e 2014, então já tem bastante tempo, né? Sim. E a proposta inicial das fintechs era atender essa população desbancarizada e aí, por vezes, entregando microcrédito. Veja, o Nubank, para essa população, ele concede crédito de 200, 250 reais, que para nós pode parecer pouquíssimo, né? Mas para quem não tem, né, ou não tinha até aquele momento nenhuma solução bancária, isso pode representar um grande diferencial. Sim, eu acredito que essas questões ligadas à questão do crédito, a questão de uma população realmente que não tinha acesso, que dependia até para pegar sua aposentadoria do banco, da Caixa Econômica Federal, e precisava de um atendente, tudo isso na verdade, é um período de transição até, porque a população está entendendo, até aquelas que não tinham acesso à internet, se você imaginar de 2013 para cá, hoje, grande parte das pessoas tem, ainda que... E também se familiarizando, a estimativa de vida aumentou, as pessoas foram obrigadas a também entender como funciona isso tudo. A ideia na conversa, até falando dos fintechs, é justamente demonstrar os desafios que elas têm, porque elas foram realmente sofreram uma pressão grande, né? Para você ter essa questão de você não ser engolido. Então, a adesão é muito importante das pessoas, senão se perde numa operação como o Itaú, vê lá o dono do mundo e do Brasil, então ele leva. Mas é um mercado real, e ainda que a gente
ainda sofre a resistência das pessoas mais tradicionais, mas todo mundo tem uma continha, seja de banco digital, ainda para deixar na manga, ainda que não seja o seu principal. E vamos acompanhar. E as fintechs, elas são mais uma realidade, diferentes talvez das startups, que sofrem mais dificuldade porque precisam de incentivo. E aí, não sei como... eu sei que teve direcionamento governamental para isso, né? Mas como que você enxerga hoje as startups? Porque se ele precisa de dinheiro privado e incentivo do governo, como que você... Bom, na minha percepção, há necessidade de um amadurecimento do nosso mercado investidor, tá? Porque a gente, quando atua com startups, a gente repara que existem pessoas com recursos, mas que não têm a cultura das startups, né? E se a gente analisar a história, 2020 foi um ano muito bom para o mercado de startups, falando em Brasil, né? Tinha sido considerado o ano com maior captação de recursos. E aí a pandemia, ela acelerou isso muito. 2020 e 2021 houve muito crescimento do mercado, porém, ali já a partir de 2022, o mercado ele recrudesceu. Então, houve uma certa diminuição dos aportes para as startups por meio do mercado, e ele acabou exigindo que as startups entregassem muito mais do que apenas PowerPoint, como costumava ser feito lá atrás. Não, então hoje a gente investe em negócios que tenham um real potencial de crescimento. Por outro lado, os investidores, em que exijam, né, ali condições um pouco mais rígidas em relação ao passado, né, das empresas, muitos deles não acompanham e não estudam o que é uma startup, a sua natureza, como que elas conseguem alcançar a escala, sabe? Por vezes esses investidores que se conectam, eles acabam matando bons negócios, excelentes negócios no início, porque, um exemplo, o investidor anjo faz um aporte de R$500 mil em uma startup ali, early stage, estágio bem inicial, e ele pede, por conta desses R$500 mil, que a startup assine um veículo de investimento, que pode ser um mútuo conversível, uma debênture conversível, o instrumento que seja, em troca de 50% de participação. Por uma rodada inicial, isso é muito. A startup dificilmente vai passar por um segundo round de investimento. Então, há necessidade também do mercado investidor ser educado para entender o que faz sentido e que, na verdade, o lucro que ele vai obter vem das rodadas posteriores. E só para finalizar esse ponto, o próprio Uber, né, que atua no Brasil já desde 2014, quando ele fez o IPO, era uma empresa totalmente deficitária. E mesmo assim, o IPO do Uber, a IPO, para quem não sabe, é oferta pública de ações, né, oferta inicial de ações, ele abriu a sua captação com mais de 60 bilhões de dólares. E aquelas pessoas que investiram lá atrás, né, 2008, 2009 ali, investiram alguns milhares, algumas centenas de milhares de dólares, se tornaram por vezes milionárias. Você falou uma palavra educada. É um mercado da imprevisibilidade. Tá? Então, nós estamos falando sobre perspectivas. E quando inunda, quando tem uma ideia, todo mundo tem várias ideias. E o mercado, nesse tempo todo, eu acredito que em 10, 12 anos, peneirou realmente e aprendeu para qual direção. Sucessos como, por exemplo, o Uber, iFood, qualquer coisa, eles são inovadores. Ou conseguiram, ou já escutaram, já existia alguma ideia dela, mas eles conseguiram colocar em prática
Isso tudo. Naturalmente, se o cara do Uber tivesse o conhecimento que ele tem hoje, ele não faria, ele não seria deficitário por alguma coisa. Aqui do Uber teve diversas questões regulatórias ao redor do mundo, né? Então... teve um problema interno. Estou falando de uma maneira geral, não sei de Uber ou outro. O Uber esbarrou nisso porque é uma questão de relações nacionais aí, e ele... Mas, de qualquer maneira, aqui no Brasil, por exemplo, ainda não se discutiu um pagar imposto ou aplicação. Tem uma questão toda discutindo com o pessoal do trânsito, a gente discute aí. Eles têm várias colocações sobre a aplicação. Na verdade, imposto paga, não, né? Paga a gente tem imposto. alguma questão em relação ao Uber, que as questões trabalhistas. Então, trabalhista, solidariedade em questão de acidente, ele não tem responsabilidade solidária sobre nada, ele é um aplicativo, onde se candidatam para... A pessoa entra, se cadastra e opera. Eles recebem a taxa dele, mas não tem responsabilidade de nada e aí, quer dizer, não tem uma discussão ainda, uma discussão não tem uma clareza com relação às regras desse aplicativo. Bom, mas de qualquer maneira, você tem, ao longo do tempo, aí, maturação para a questão das startups. Não é qualquer um que vai fazer uma startup, como estava no mercado há uns 6, 7, 8 atrás. Todo mundo achava que tinha uma ideia e elas não se sustentavam. Então, eu acredito que o mercado hoje, da startup, é mais maduro. Então, essa é uma questão, como você falou, educação, eu acredito que isso. O investidor também não é um investidor de 10 anos atrás, que quer pegar pum, ele quer saber o que ele está fazendo, porque ele já teve outras experiências e já é um mercado que acontece. Na verdade, é assim. A gente tem, quando a gente está falando do mercado investidor, a gente tem um mercado que ele é profissional, que é o mercado ligado aos fundos de investimento, que pessoas físicas podem se conectar, né? Então a gente tem os fundos de investimento, a gente tem os VCs, né? Os Ventures Capital, mas a gente também tem muita ainda pessoa física, porque é um mercado muito atrativo. E quando as pessoas elas ouvem, então a gente tem muita ainda assim, embora seja um mercado extremamente especulativo, mas a gente tem muito curioso também ainda. E o Brasil, como você sabe, é um país de extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas pobres, a gente também tem pessoas com muito recurso. E aquela pessoa que tem o recurso, às vezes, fala, pô, quero investir, quero diversificar. Então, mesmo que ela não entenda tanto desse mercado, mas ela tem o recurso e alguém apresentou alguma ideia com alguns dados ali que comprovam a sua viabilidade, ela acaba fazendo o aporte. Só que nem sempre esse aporte ele vem com o que a gente chama do smart money. O smart money é quando você faz um investimento em uma empresa, só que atrelado a isso, você traz o seu conhecimento de mercado, você abre portas por meio das suas conexões para que essa empresa possa crescer e você, de fato, ajuda com que essa empresa a crescer da maneira esperada dentro ali de um período que varia normalmente de 12 a 18, às vezes até 24 meses, para que faça sentido lá na frente você receber o retorno do investimento feito. É bem imprevisível isso, porque se nós vamos falando em fundo de investimento, depende do produto que você tiver, você pode, qual é o mercado que você vai fazer? É um FDIC? E se tiver mercado de, por exemplo, crédito carbono, que é algo que está em tela e vai... Você não consegue formatar ainda, porque você não tem o preço. Eu posso criar uma startup para negociar crédito carbono. Beleza, como é que eu faço? É o mercado futuro, é o mercado capitais praticamente. Você não tem uma estruturação porque você não tem um preço ainda no Brasil. Pode ser que na Inglaterra eu tenha. Então são questões que aí sim que a startup vive num ponto de interrogação, porque o resultado dela... E aí você não tem regulação, você tem aqui as boas práticas do mercado, de você fazer um contrato onde você tem essa questão da rentabilidade, mas para fundo você precisa de rentabilidade. Quanto tempo vai estourar isso aí? Na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma certa regulamentação sim, tá? Sim. A gente tem tanto o marco legal das startups, que é a Lei Complementar 182 de 2021, e a gente tem algumas instruções também pensando no mercado de capitais, da própria CVM, que regulam, e inclusive fundos. Então, a gente tem uma certa... É a melhor do mundo? Não. Você tem um direcionamento. Mas temos direcionamento. Você tem direcionamento, mas e o mercado ele é um mercado em constante evolução. Né? Isso a gente não pode negar. Sim. É um mercado em constante evolução. As transações elas vão ali acontecendo e conforme elas ocorrem,
o mercado ele vai se moldando e estabelecendo o que a gente chama de standards, né? Que são as boas práticas. Sim, sim. Então, essa é eu acredito nas startups e eu acredito também que é um tempo de maturação, de aprendizado do mercado, e é natural isso daí. Não tem como você regredir de empresas, startups, justamente porque ninguém vai começar de maneira gigante ou estudar. E ideias não param, a tecnologia vem acertando isso daí, ajustando para que isso. E as questões, por mais que você tenha diretivas, acredito no mundo inteiro tenha com relação a startup, legislações com questões de impostos e tudo mais, essa questão ainda de imprevisibilidade, que às vezes esbarra e trava startups por causa justamente isso. Dependendo quem vai, se é uma pessoa física, o cara quer ter uma participação maior, se é um fundo de investimento, ele quer ter o retorno, quanto tempo o retorno vai ter, porque você trabalha. Então, essas questões eu acredito que são importantes e é uma questão que nós estamos conversando aqui, regulação, trocar ideias, justamente para ter algo concreto e quem tiver com startup, tiver com dúvidas, assim, sempre tem profissionais aqui justamente para dirimir essas dúvidas. Putz, como é que eu vou formatar isso tudo aí? É difícil? Aqui encaixa aqui, não encaixa ali? É complicado. Mas nesse ponto, Serginho, desculpa te interromper, mas nesse ponto, hoje no Brasil, a gente tem diversos programas para auxiliar os founders a estruturar a sua startup. Por exemplo, eu sou mentor da Associação Brasileira de Startups, né? E eles têm várias trilhas em parceria, pensando no estado de São Paulo, em parceria com o Sebrae São Paulo, para ajudar os empreendedores a fazer tanto a estruturação quanto até mesmo a captar, fazer as primeiras vendas. Então, eles têm diversos programas. Então, o que falta por vezes também, pensando agora, saindo dos investidores, eu falo founders, mas quando eu falo founders, entendam empreendedores. Pensando nos empreendedores, também falta para eles capacitação. Então, eu posso te listar aqui mais de uma dezena de programas existentes no Brasil, né? Ou seja, programas que tenham capilaridade, só que por vezes as pessoas não acessam simplesmente por desconhecerem. E isso é algo que a gente precisa. Quando eu falo de educar o mercado, eu falo tanto de educar os investidores, mas também os empreendedores, para que os negócios eles possam ser longevos, né? Porque senão a gente sabe que hoje no Brasil a taxa de mortalidade, não só das startups, mas dos negócios de modo geral, ela é muito alta. Em menos de 5 anos, mais de 80% dos negócios que são iniciados se extinguem. Então a gente tem que ter condições de educar o mercado para que os negócios eles possam avançar, perdurar e escalar, né? Sim, sim. Não, essa é uma colocação muito importante que você deu, porque justamente não é críticas, naturalmente, são os fatos levam para isso, porque o mercado às vezes ele modifica tão rápido que aquele produto e aquela ideia daquele desenvolvedor, ele fica durante um tempo. Depois ela se perde, porque vem uma tecnologia que vai suprir isso daí. E é onde às vezes o desenvolvedor, lá, o empreendedor, mas o cara que está desenvolvendo o produto, ele não se atém, porque ele está no imediato. Ele precisa, porque ele precisa cumprir metas e tudo mais. Então, essa falta de adaptação, ela é que nem uma série que a primeira temporada foi um sucesso, todo mundo chegou na segunda-feira, ela é cancelada porque o público não entende e o cara mantém, é mais ou menos que nem isso. E trazendo isso tudo para o mercado da advocacia, naturalmente que hoje, com inteligência artificial, que é o carro-chefe hoje, que não tinha 12 anos atrás, mas que várias startups, a DeepSeek lá chinesa, foi uma startup com um investimento pequeno e que abalou o Vale do Silício. Quer dizer, era ali... Abalou nem tanto, é que assim, a gente tem que só fazer... Naquele momento abalou, a gente só precisa depois se equilibrou. A gente só precisa fazer uma digressão nesse aspecto, né? Quando a gente fala de IA, que hoje o pessoal toma o LLM, que são esses modelos, né, generativos, como se fosse
IA como um todo. Sim. Só que a IA, ela vem em ondas, né? E a gente discute a inteligência artificial desde lá do final da década de 40, a década de 50 ali, e ela veio tendo momentos de aceleração e momentos que a gente chama de inverno, assim como a gente diz que no ecossistema de startups, hoje a gente está saindo do inverno, os investimentos estão começando a engatinhar novamente ali para uma aceleração, né? Mas a própria inteligência artificial, a gente tem diversas questões relacionadas. Então, a gente, quando fala em inteligência artificial, primeiro que para o desenvolvimento que você mencionou nos últimos anos, ele se tornou possível quando houve uma melhora na capacidade de processamento dos computadores. Então, antes era mais difícil porque o teu celular, né, de hoje, ele é muito mais potente do que o computador que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial ali, sabe? Então você tem... Exato, você tem muito mais capacidade de processamento aí, de armazenamento, né? Hoje a gente tem a nuvem, um armazenamento em nuvem, né? Que na verdade são cabos que ficam ali embaixo do mar, né? Mas a gente fala nuvem. Então a gente tem muitas questões. E quando a gente fala em inteligência artificial, tudo isso só é possível por conta de minimamente 3 vezes. Hoje a gente, quando estuda, né, eu dou aula também sobre esse ponto, mas a gente fala em mais de 11 vezes. Mas minimamente a gente fala em velocidade de processamento, variedade de dados, então precisam ser dados, muitos dados e diversos, e o volume, né? Então, o volume. Então, foi esses 3 vezes que possibilitaram o Big Data, né, que a gente fala, o Big Data, se você for falar um inglês um pouco melhorzinho, né, mas eles que acabaram permitindo. E mesmo a advocacia, aí agora, falei um pouco ali, mas sem avançar muito em inteligência artificial, mas para o nosso mercado jurídico, o que é importante a gente mencionar, como você disse lá atrás, né, no início dessa conversa, foi a Lei 11.419 de 2006, a Lei do Processo Judicial Eletrônico. Porque antes, em cada lugar do Brasil, cada estado, os processos não conversavam entre si. Cada tribunal tinha a sua própria numeração, o que dificultava você mapear. Com o processo judicial eletrônico, com essa lei, com o número único, né, processual, a gente passa a ter a possibilidade de conseguir sistematizar tudo isso. E daí que vem o CNJ em números, que foi o grande motor de toda essa revolução que a gente vê na advocacia, como, por exemplo, aqui eu não estou falando mais de inteligência artificial, mas a extração dos dados. Sim. Né? E que aí a gente começa a falar sobre jurimetria, entender comportamento de juiz, entender que quais são as ações que tem mais ou menos chance de ter sucesso no Poder Judiciário, ou até mesmo como alguns professores. A gente teve o Congresso de Marketing Jurídico agora aqui, e o professor que veio, ele falou sobre algumas teses que comumente fazem sentido e que podem ajudar advogados a escalar as suas atividades. Tudo isso vem nesse rebote. Mas, dado, temos que encerrar a nossa entrevista, mas dado o que acontece, exemplo que acontece nas próprias startups, nas próprias fintechs, dentro do universo jurídico, onde a IA, onde há sites que praticamente criam jurisprudência, ele tem que tomar um cuidado muito grande, inclusive todo o pilar do sistema jurídico, seja desembargadores, ministros, assessores, advogados, tem que tomar muito cuidado, e o momento, que ele está indo muito rápido, está avançando muito rápido, mas é um momento de educação, como a gente acabou de falar, das fintechs e das startups, com seus 10 anos desde a legislação até hoje, o mercado já se posicionou diferente. Você falou na entrevista, 2020, a pandemia explodiu, depois houve uma readequação, quer dizer, porque muito modelo não deu certo. Enfim, tudo isso, inclusive a advocacia, é um momento, e esse é um momento de reflexão dessas questões. Temos que refletir para realmente direcionar certo, educar quem está vindo novo e quem está antigo ser absorvido e aprender, quer dizer, lembrando ao telespectador que
ainda que não utilize palavras como startup ou fintech, mas tem uma ideia para executar e para auxiliar o desenvolvimento pessoal ou da sociedade, não deixe de procurar um especialista. Ter sites para tudo que é lado que vão dar a direção, como o Guilherme bem colocou aqui, para que principalmente quem tem ideias inovadoras possa encontrar um ambiente saudável. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço, Serginho, a oportunidade. E lembro, né, que na OAB a gente tem mais de 90 comissões, comissões temáticas com diversos assuntos que podem ajudar muito a você, advogado que está assistindo, até mesmo você, cidadão que está assistindo, a aumentar o seu conhecimento, são acesso a muitas informações importantes. Não deixe de fazer parte, entre em contato aqui com o nosso departamento de comissões e venha aqui fazer parte desta, que é a casa tanto da advocacia, mas também a casa da cidadania. E da tecnologia agora. Também.